Eu sou o DJ, minha filha. Essa outra gravando. Bem, vamos dar início aqui ao nosso estudo, né? Como toda tarefa espírita, a gente sempre inicia pela oração, né? Então vamos nos concentrar, cada um à sua maneira, quem se concentrar de olhos fechados, fecha os olhos, quem se concentrar de olhos abertos, mantém os olhos abertos, mas vamos orar. Senhor Jesus, benfeitores amigos da casa de Miguel, nós todos nos apresentamos aqui hoje na busca de sermos diligentes com a sua obra, Senhor Jesus, ganhando qualidade, capacitação, para que possamos te entregar, Jesus, o melhor que cada um de nós conseguir. Dessa forma, nós te pedimos que nos inspire a todos, nos envolva a todos no teu amor e na tua paz, permanecendo conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindos uma vez mais. Essa capacitação é fruto do trabalho conjunto entre o departamento doutrinário e o departamento mediúnico da Casa de Miguel, uma pesquisa feita pela Bárbara, né, que moldou esse material para nós, e esse material vai ser aquilo que vai orientar essa capacitação. Por isso, nós já colocamos lá no grupo a temática de cada encontro, certo? Com o objetivo de que a cada encontro vocês cheguem aqui com o estudo dos capítulos ou do capítulo do encontro, não é? De maneira que ninguém chegue aqui sem ter entrado em contato com o material, certo? Então foi por isso que nós colocamos lá a programação de cada encontro. E aí, os dois capítulos que nós vamos estudar hoje, o primeiro é a história da mediunidade. E aí, lógico que a gente vai se perguntar, mas, gente, não é capacitação mediúnica, por que a gente vai começar com a história da mediunidade? Né? Bem, primeiro porque há tanta ignorância, tanto descaso e mesmo tanta má fé em torno da mediunidade, pessoas que manipulam as informações que os espíritos ditam, que transformam, que interferem, e sim, com dolo, com má intenção, né, que a gente pensou em mostrar que esse é um trabalho de evolução, essa é uma ferramenta de evolução. É uma ferramenta onde os espíritos podem nos direcionar, apontando o caminho reto para nós vencermos essa etapa da evolução em que nós estamos e chegarmos ao próximo estágio, que é a regeneração. Não é? Então, ao falarmos da história da mediunidade, de espírito, matéria, de fluidos, de perispírito, um tema que já é tão batido no movimento espírita, não é? A gente pretende chamar à responsabilidade, não é? A fim de que nós compreendamos que o dom que recebemos de Deus não é para uso pessoal, a não ser para fazer o bem aos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, e através desse bem, produzir a nossa evolução espiritual, uma vez que
Allan Kardec é extremamente claro, cirúrgico e preciso ao dizer que fora da caridade não há salvação. Portanto, qualquer uso da mediunidade que não seja para a caridade é um uso desvirtuado. E, portanto, tanto no que diz respeito a nós, quanto no que diz respeito àqueles com quem convivemos e trabalhamos, entender que quando um companheiro, uma companheira, ou mesmo nós nos equivocamos sobre esse objetivo da caridade, é preciso fazer como a Alessandra do GPS, quando a gente desobedece a ela manda a gente entrar num lugar, a gente não entra, passa mais à frente, aí a Alessandra fala o quê? Recalculando a rota. Não é? Então a gente precisa sempre recalcular a rota. Bem, para a gente falar de história da mediunidade, a gente precisa falar da história do ser humano. Né? Porque desde que o Homo sapiens se manifestou aqui, até um pouco antes, a mediunidade é um instrumento de guiar o indivíduo. Não é? Basta a gente acompanhar o sistema de crenças que foi se desenvolvendo ao longo da história da humanidade, e a gente vai entender que existia ali uma direção, uma proposta de um desenvolvimento, de uma educação, de uma expansão do intelecto, visando, obviamente, no futuro, a questão da moralidade. Né? Então, quando a gente vê as pinturas rupestres já mostrando lá a posição de adoração, quando a gente acompanha na história esse processo de culto às forças da natureza, ao sobrenatural, não é? A gente já identifica, está lá, inclusive, no Livro dos Espíritos, na lei de adoração, né, que a primeira lei que Kardec estuda em O Livro dos Espíritos, né, a lei de adoração, que é algo já instintivo do ser humano, algo que já estava no homem primitivo, algo que já estava na gente. Né? Então, adorar o sol, adorar o trovão, adorar a lua, adorar o raio, já era dirigir, de alguma forma, o intelecto ainda rudimentar para o superior. Né? Entendendo que forças superiores, de alguma forma, atraíam a nossa atenção, atraíam o nosso sentir. Então, a gente percebe que, desde lá, no homem primitivo, já existia essa busca instintiva por algo superior, por algo maior. A mediunidade lá é como, nos dias de hoje, em que o intelecto humano está muito, muito desenvolvido, com muitas informações, é possível imaginar que a qualidade da mediunidade lá atrás era a mesma nos dias de hoje. Então, a gente vai entendendo que é um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Muito bem, Emmanuel vai nos dizer, né, e aí está na obra Evolução, Dois Mundos, do espírito André Luiz, Emmanuel não, André Luiz vai nos dizer, vai afirmar que a intuição, portanto, foi o sistema inicial de intercâmbio, e que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico. Bem, é importante a gente parar um pouco e refletir nessas informações que André Luiz nos traz, né? Porque habilitar o perispírito significa compreender que houve um período anterior em que, no desenvolvimento humano, o perispírito não se desprendia
do corpo físico. Precisou existir um processo de amadurecimento para que se pudesse existir essa condição no nosso perispírito. Desprendeu-se do corpo físico, não é? No processo do sono, nós já temos aqui um primeiro indicativo do que acontece nas nossas reuniões mediúnicas atuais. Quando há um certo desprender-se parcial para que o espírito comunicante, né, possa transmitir o seu pensamento para o médium. Né? Então, a intuição, que é um processo de você recuperar uma informação previamente adquirida, portanto, você se desprendia, né? O indivíduo se desprendia e entrava em contato com os espíritos quando ele retornava para o corpo físico, né? Uma parte daquela informação que ele aprendeu lá se tornava acessível, como acontece com muitos de nós nos dias atuais. Então, esse é o mecanismo da intuição. Lá no primeiro momento, né, ela, portanto, o sistema inicial de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telelementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Portanto, está falando aqui da transmissão de imagens, não é? Que é o processo, Bárbara vai falar disso nos encontros em que ela vai coordenar, desse processo de comunicação mente a mente, de como a imagem é transmitida de uma mente para outra. Então, o que nós observamos aqui é o primórdio. E que a gente pode fazer gigantesco, o homem passou a capacidade, foi desenvolvendo a tecnologia, foi apurando funções, foi atendendo necessidades até chegar no modelo atual. Não sei se vocês acompanham o desenvolvimento tecnológico, mas eu gosto bastante. E eu já vi que eles estão aí desenvolvendo um protótipo que você vai carregar um aparelhinho no óculos, não vai ter mais celular, as imagens, mensagens, tudo vão ser projetadas na palma da mão. É um futuro que está vindo aí, que a gente não faz ideia da revolução que isso vai provocar. Né? Eu conversava com o Matheus hoje sobre carros com direção autônoma, né? Ou seja, você vai sentar no carro, você vai programar o GPS, né? E você não vai encostar a mão no volante, no acelerador e no freio, e o carro vai te levar com segurança ao seu destino. Atualmente, não leva com tanta segurança, de vez em quando tem uns acidentes aí, mas enfim, tudo tem um início que vai se desenvolvendo, né? Na medida em que o nosso organismo vai adquirindo funções, vai adquirindo capacidades, vai adquirindo habilidades, né? Para que então a coisa aconteça e se desenvolva. Então nós estamos falando aqui de um momento inicial para a gente ter uma ideia de como a espiritualidade superior,
trabalhou o nosso organismo de maneira meticulosa, de maneira amorosa, de maneira cuidadosa, de forma que nós pudéssemos, nos dias atuais, entrarmos em contato com essa capacidade e, como eu disse no início da minha fala, o objetivo é que a gente dê uma direção moral para isso, uma direção para a caridade, que a gente não trate a mediunidade como descaso, mas que a gente a trate com respeito, com compromisso e com a responsabilidade e a espiritualidade superior aguarda de cada um de nós. Por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence-se de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas que, ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético, espécie de carapaça vibratória, usualmente denominada aura, uma vez que o pensamento é a força criativa que se exterioriza, envolvendo as mentes que se encontram no seu raio de ação, mas que, pelos mecanismos da reciprocidade, é influenciada por espíritos encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Assim, a aura espiritual, na feição de anticâmara do espírito, favorece todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados por inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Eu vou botar uma imagem aí, para a partir disso a gente comentar o que é isso. Bem, o nosso corpo físico é constituído de átomos. E quando nós estudamos sobre o átomo, né, nós aprendemos que no núcleo do átomo tem partículas que se movimentam numa velocidade vertiginosa, e o movimento dessas partículas gera um campo eletromagnético em torno desse átomo. Bem, alguns estudiosos vão dizer que o corpo humano é constituído da bagatela de 7 octilhões de átomos. A gente consegue mensurar essa quantidade? Não consegue. Mas, enfim, o fato é que esses átomos do corpo físico se movimentando, eles vão gerar um campo eletromagnético em torno de nós. Não bastando esses átomos do corpo físico se movimentando, nós temos talvez a mesma quantidade de átomos espirituais no nosso perispírito. Então, juntando as vibrações do corpo físico, a vibração do perispírito com a vibração do espírito, nós temos um campo eletromagnético em torno de nós, que é a nossa aura, e esse campo vai ter o teor, a qualidade daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós desejamos, daquilo que está no nosso emocional. E esse campo eletromagnético, por lei de afinidade de sintonia, vai atrair e entrar em contato com outros campos eletromagnéticos do mesmo teor. É por isso que, na questão 457 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais ocultos? E a resposta é: até aqueles que gostarias de esconder de vós mesmos. E aí Kardec pergunta: então é mais fácil esconder algo de uma pessoa quando ela está viva do que quando ela está morta? E os espíritos respondem: sim, normalmente quando julgais que estáis sozinhos, estáis cercados por uma multidão
de espíritos. E esses espíritos olham para a nossa aura, né? E a primeira coisa que eles veem na nossa aura é que tudo aquilo que é o pensamento que a gente dedica atenção a ele, essa imagem do nosso pensamento reflete nessa aura. O teor da emoção, do momento que nós estamos pensando ativamente em algo, se traduz numa coloração dessa aura. Então, significa dizer que se eu estou com raiva, a minha aura tem uma coloração pertinente à emoção da raiva. Se eu estou triste, a minha aura tem a coloração pertinente à tristeza. Se eu estou alegre, a minha aura tem a coloração pertinente à alegria. Se eu estou com desejo de fazer mal a alguém, né, a minha aura tem uma coloração característica. Se eu estou apaixonado por alguém, a minha aura tem uma coloração característica, e além da imagem refletida, da coloração característica, essa emoção emite um cheiro também característico. Assim, os espíritos, tanto os superiores quanto os inferiores, olham para nós e nos veem de uma forma que nem nós mesmos nos vemos. Porque nós temos um mecanismo de defesa que nos faz negar uma série de coisas. Né? Haja vista que quando alguém pergunta para nós, fulano, você está bem? Se você está aqui na casa espírita, mesmo que você não esteja bem, o que é que a gente responde? Nossa, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Mas o espírito desencarnado está olhando para a nossa aura e ele está vendo que a nossa vibração não está boa. Né? E é por esse motivo que não poucas vezes, durante uma sessão mediúnica, eles falam para a gente assim, eu estou te vendo. Você não me vê, eu estou te vendo. Muitos médiuns acham que o você não me vê é que nós não estamos vendo ele na nossa tela psíquica. Mas ele está querendo dizer o seguinte, eu vejo o que você sente, eu vejo o que você pensa, né? Eu vejo o que você deseja, mas você não vê o que eu penso, você não vê o que eu sinto, você não vê o que eu desejo. Porque há a exteriorização da nossa aura, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, e isso nos faz entrar em contato com os semelhantes. E aí, nesse ponto, antes da gente passar para o próximo estágio que tem um resumo, a gente vai lembrar da fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus vai dizer que os olhos são a candeia da alma. Se o nosso olhar é bom, todo o nosso corpo é luz. Se o nosso olhar é bom, todo o nosso corpo é luz. Se o meu olhar só busca o bem o tempo todo, como vai ser a minha aura? E com quem que eu vou entrar em sintonia? Porque não é semelhante, atrai semelhante? Muito bem. Mas se o seu olhar é mau, a luz que há em ti serão trevas. E se a luz que há em ti são trevas, quão grandes essas trevas serão? Bem, vamos entender essa fala de Jesus aí. Nós estamos num mundo superior ou num mundo inferior? Nós estamos no mundo inferior, na verdade. Quando a gente estuda lá a questão 101 do Livro dos Espíritos, características gerais dos espíritos de terceira ordem, Allan Kardec vai dizer assim, propensão ao mal. Então, ele está dando uma característica psicológica, comportamental dos espíritos de terceira ordem, que somos nós. Nós somos propensos ao mal. Logo,
O que Kardec está dizendo? Que a maioria dos espíritos encarnados e desencarnados que habitam o planeta Terra são propensos ao mal. Se eu me sintonizo com o mal, eu me sintonizo com pouca gente ou com muita gente? Não é semelhante atrai semelhante? Então, quão grandes essas trevas serão? Daí a assertiva de Jesus, que nos recomenda vigiar e orar para não cairmos em tentação. Seguindo, né? Então a gente tem um resumo aí dessa história, né? Então nós temos primeiro a mediunidade primitiva, onde a intuição é a mediunidade inicial. O médium é idólatra, adora ou teme as forças da natureza, nomeadas como deuses: sol, céu, lua, estrelas, chuva, árvores, rios, fogo, ser humano, que se destaca na comunidade. Mediunidade tribal: desenvolve-se uma mentalidade mediúnica coletiva. Crença grupal em espíritos ou deuses. Aparecem as concepções de céu pai, o criador ou o fecundador, e terra mãe, a geratriz, a que foi fecundada pelo criador. Fetichismo: forma mais aprimorada do mediunismo tribal, apresentando forte colorido anímico, pelo culto aos fetiches ou objetos materiais que representam a divindade ou os espíritos. Surge a figura do curandeiro ou feiticeiro, altamente respeitada e reverenciada, amada e temida pelos demais membros da tribo ou clã. Em algum momento, essas práticas se desdobraram em outras, conhecidas atualmente, voodoo e magia negra. E aí a gente vê um certo resquício, né, desse fetichismo em muitos centros espíritas, quando o centro espírita tem um médium principal, aquele que todo mundo vai lá e toma a bênção, né, aquele que a palavra dele é lei, que todo mundo abaixa a cabeça e segue, aquele que, ao invés da gente seguir o modelo e guia da humanidade, que é Jesus, a gente opta por seguir um ser falível, imperfeito, como nós, né? E que quando ele cai no buraco, né? Quando ele se equivoca, quando ele falha, qual é o efeito que se tem? Eu acreditava tanto no Pedrinho, mas o Pedrinho caiu, agora eu desisti do espiritismo, porque se o Pedrinho caiu, eu não acredito em mais ninguém. Né? O que demonstra, obviamente, uma deficiência no estudo de doutrina espírita dessa pessoa, porque o espírita tem um único modelo e guia a quem ele deve seguir, chama-se Jesus Cristo. Né? Mediunismo mitológico: a prática mediúnica caracteriza-se pela presença dos mitos, simbolismo narrativo da criação do universo dos seres, e pela magia, práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. Mediunismo oracular: é o mediunismo que aparece no período da história humana, considerado como o início da civilização. Politeísta e religioso, cultuados pela sociedade. Os deuses espíritos fazem parte de uma sociedade hierarquizada, onde há um Deus maior, e aqui cita-se, por exemplo, Zeus, mas a gente também pode lembrar de Odin, na mitologia nórdica, né? Que vivem em locais específicos. No Olimpo, tais deuses são imortais, poderosos, mas têm paixões típicas dos homens mortais: ódio, amor, rancor, compaixão. Cada deus governa uma parte da terra ou dos seres terrestres. Os oráculos constituem o cerne de toda a atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. A Grécia torna-se o centro da mediunidade oracular,
sendo que o oráculo de Delfos é o mais famoso. O oráculo pode representar a divindade que fala por voz direta, pode estar encarnado em um médium ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar, mas pode utilizar um objeto do templo, uma estátua, por exemplo, elementos da natureza, ou manifestar-se naturalmente ao médium, então denominado pitoniza, na forma de domínio psíquico ou corporal. E aí eu quero fazer um destaque aqui, né? Os oráculos constituem o cerne de toda atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. Né? Vocês acreditam que até hoje isso existe? Né? Até hoje existe essa vontade aí em muitas pessoas de literalmente abrir mão do livre-arbítrio, né? E desejar que um ser desencarnado oriente. Né? Existem, inclusive, muitos centros espíritas que têm reuniões de atendimento individual. O espírito incorpora lá no médium, você senta, conversa e orienta. Você pergunta, ele te responde. Né? Então a gente vê que existem ainda resquícios do que nós estamos falando aqui de história antiga, ainda repercutindo nos dias atuais. Né? E vamos lembrar que lá numa questão que me fugiu o número aqui do livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos Espíritos sobre desenvolvimento intelectual e sobre desenvolvimento moral. E os Espíritos vão responder a Kardec que o desenvolvimento intelectual antecede ao desenvolvimento moral, ou seja, ele vem primeiro, o desenvolvimento moral vem depois. Portanto, estudar, comprometer-se, responsabilizar-se, amadurecer no trabalho de renovação moral da prática da caridade é desenvolver o intelecto para desenvolver moralidade. E aí, Kardec, na sequência, vai perguntar como o desenvolvimento intelectual pode engendrar o desenvolvimento moral. E aí os Espíritos vão responder que é fazer o homem conhecer o bem e o mal. E, portanto, a partir do momento em que ele conhece melhor o bem e o mal, ele pode fazer melhores escolhas. O desenvolvimento da inteligência desenvolve o livre-arbítrio. Né? Então, quando, ao invés de eu estudar, eu quero perguntar tudo a Bárbara, quero perguntar tudo ao Mateus, quero perguntar tudo ao Roberto, aquelas respostas todas mastigadinhas, prontinhas, sem que eu faça nenhum esforço de estudo, de reflexão, de compreensão. Na verdade, quando faço isso, eu estou ajudando a Bárbara a se desenvolver, estou ajudando o Mateus a se desenvolver, estou ajudando o Roberto a se desenvolver, e eu não estou me desenvolvendo. Porque eu não estou aprendendo a raciocinar. Então, esse tipo de prática, né, ele tende a desaparecer. Porque a gente precisa aprender a pensar, né, a refletir, a raciocinar, a encontrar nas nossas ponderações sobre os textos que nós estudamos, as respostas dentro de nós mesmos. Né? Na antiguidade, segundo Emmanuel, a mediunidade apresenta as seguintes características: uma face externa ou esotérica, com X, de natureza politeísta, teatral, supersticiosa,
repleta de magia destinada às manifestações públicas. E uma face interna ou esotérica com S, de essência monoteísta, envolvendo graus de árdua iniciação e praticada no interior dos templos, por médiuns, magos, pitonisas, etc., genericamente chamados de iniciados, que são mantidos sob supervisão de sacerdotes. E aí quem se inteira da história das ciências esotéricas, ou chamadas ciências ocultas no Antigo Egito, né, vai entender exatamente isso que o Emmanuel traz aqui, que havia uma manifestação religiosa para a população e havia uma outra manifestação para os iniciados, né, para os sacerdotes. Era outro nível de prática. Bem, o que a gente vem acompanhando aqui? A gente vem acompanhando aqui um desenvolvimento do ser humano, né, que vai chegar no momento especial da história do desenvolvimento humano, quando Moisés recebe as tábuas da lei. Né? É um meme que roda por aí, não sei se vocês já viram, né? Que mostra Moisés com a tábua da lei na mão, dizendo que Moisés foi o primeiro a baixar da nuvem, né? Fez um download da nuvem de um livro que estava com um tablet na mão, que são os 10 mandamentos. Né? E aí a gente vai entender que toda essa crença pulverizada que a gente vem acompanhando aqui, ela agora entra num filtro para direcionar o nosso pensamento, direcionar o nosso intelecto, direcionar o nosso sentimento para a crença no Deus único. Né? E aí, quando a gente vai estudar o Velho Testamento, algo que o espírita tem uma certa ojeriza de fazer, né? Mas quando a gente vai estudar o Velho Testamento, aí nós estamos diante de um tratado de mediunidade, que tem manifestações mediúnicas ali, escrita direta, voz direta, anjos que se materializam, que orientam pessoas, né? E aí a gente percebe algo muito claro, que os espíritos, milênios depois, na codificação espírita, vão deixar claro lá. Né? Lá no Velho Testamento, a gente percebe o seguinte: todas as vezes que o povo hebreu é obediente à lei de Deus, eles prosperam. Né? Os inimigos tentam conquistá-los, etc., e não conseguem. Todas as vezes que eles se prostituem religiosamente, ou seja, eles aceitam a inserção de crenças de outros povos na crença do Deus único, né? Eles entram num viés de sofrimento, eles perdem guerras, eles viram escravos, eles são levados para outros países e etc. Bem, lá no capítulo 1 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai estudar as leis morais, os Espíritos vão dizer que o homem é infeliz todas as vezes que ele se afasta da lei de Deus. Está lá, Livro dos Espíritos, capítulo 1. O homem é infeliz todas as vezes que ele se afasta da lei de Deus. Entre Moisés e Jesus decorrem mais ou menos 1.500 anos. Né? E um outro aspecto que é interessante a gente compreender quando a gente olha para o Velho Testamento à luz da doutrina espírita, é que essas desobediências do povo hebreu à lei de Deus, que os levava a serem conquistados, escravizados, levados a outros países, não é? Eles iam inserindo essa crença do Deus único nos países onde
eles estavam como escravos. Né? Então a gente vai percebendo que vai havendo uma expansão desse pensamento, dessa crença nesse Deus único, que vai preparando para o outro grande evento, né, que é a chegada de Jesus. Né? Jesus que é anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. A Bárbara ainda fala disso muito bem, né? Porque assim, quando se trata de datas, né, e tem qual é a data que o Espírita mais gosta de citar, né? É que a Terra vai se regenerar em 2057. Essa é a data que o Espírita mais gosta de citar. E, no entanto, as predições sobre a vida de Jesus falharam aí, né, Bárbara, em torno de uns 400 anos, não é isso? 400 anos de erro de cálculo. Os próprios Espíritos vão falar, não é? Na codificação, que tudo que se fala de data, a gente precisa ficar atento, com o pé atrás. Então, Jesus, sem sombra de dúvidas, é um marco na história da humanidade. Né? Porque Jesus vem falar o tema central do Evangelho de Jesus, é o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus menciona, os evangelistas registram que Jesus fala 80 vezes reino de Deus e reino dos céus durante a sua passagem aqui na Terra. E aí há fenômenos mediúnicos, né, em torno do Mestre. Depois da partida dele, nós temos o dia de Pentecostes, né, que quem não estudou os Atos dos Apóstolos, né, os discípulos estão, assim, muito resumidamente, com muito medo após a crucificação do Mestre, estão escondidos numa casa e, de repente, a população descobre que eles estão naquela casa. Né? E aí as pessoas estão querendo cura, as pessoas estão querendo paz, as pessoas estão querendo ter seus vazios existenciais preenchidos, as pessoas querem ouvir falar de Jesus, as pessoas querem ter esperança numa vida futura, nesse reino dos céus, nesse reino de Deus. Elas querem continuar ouvindo sobre o profeta que havia feito tanto, expulsado demônios, dado ordem às tempestades, ressuscitado mortos, curado cegos, surdos, mudos, etc. E as pessoas queriam continuar entrando em contato com isso. E aí, nos Atos dos Apóstolos, narra-se que línguas de fogo desceram sobre as cabeças dos apóstolos e essa população que estava em volta dessa casa era de lugares diversos, que falavam línguas diversas. Né? E esse era um problema, ou seja, como levar a mensagem para pessoas que não entendiam o idioma que os apóstolos falavam, que era o aramaico. Né? Então, quando essas línguas de fogo, o Espírito Santo desce sobre a cabeça delas, né, os apóstolos passam a falar na língua nativa daquelas pessoas. Né? Então, isso é lá o dia de Pentecostes, que é um feito mediúnico extraordinário, narrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Bem, depois a mediunidade vai entrar numa fase muito difícil, porque nós vamos chegar na Idade Média. Como os médiuns vão ser tratados na Idade Média? Né? Quem tem mediunidade, quem fala com os mortos, tem pacto com o demônio. Então, os médiuns foram perseguidos, foram torturados, foram queimados, vivos, né? Enfim, sofreram toda a sorte de violência, de humilhação, de tortura, por conta dessa faculdade que Deus autorizou que nós tivéssemos para o nosso desenvolvimento. Há uma fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós
deveríamos considerar com muito apreço. Né? E, no entanto, nós passamos por ela sem dar a devida atenção. Que é quando os Espíritos dizem que Deus quer e gosta que o homem herde do homem. Minhas irmãs e meus irmãos, se nós estamos hoje aqui num encontro espírita, falando sobre mediunidade, iniciando um estudo, iniciando uma capacitação, quantos não sofreram para que nós estivéssemos aqui? Né? Quantos não deram as suas vidas para que nós estivéssemos aqui agora com relativa liberdade de expressão? Quantos não deixaram lugares de paz, de ventura, na espiritualidade e mergulharam na matéria para nos dar exemplos e nos trazer conteúdos, né, com os quais nós pudéssemos nos orientar para que nós alcancemos a vida abundante que Jesus nos prometeu. Né? Por isso nós dizíamos no início da nossa fala da necessidade de entender a história para compreendermos diante de que nós estamos. Que ferramenta é essa, né? Esse dom com que muitos seres humanos nascem, muitos rejeitam, muitos se desencaminham, muitos tratam com descaso, né? Muitos protelam, vão adiando sem compreender que essa é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Jesus deixa isso muito claro, né? Quando ele desce do Monte Tabor, ele pergunta aos discípulos o que as pessoas falavam a respeito dele, Jesus. E os discípulos dizem, uns dizem que tu és Elias, Jeremias ou algum dos antigos profetas. E aí Jesus pergunta para eles, e para vocês, quem é o Filho do Homem? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, bem-aventurados é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra? Que pedra? Que pedra é essa? Né? A revelação vinda do alto. Mediunidade. Né? A mediunidade conectada ao superior, ao alto, ao nobre. Né? Então, essa é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Quem trabalha numa reunião de desobsessão, de um lado, tem um exemplo vivo do sofrimento humano e de tudo que a doutrina espírita relata de causa e consequência das escolhas que os seres humanos fazem. Os espíritos sofredores chegam na mesa e eles demonstram na prática o que nós estudamos na teoria espírita. De outro lado, quando os espíritos superiores se manifestam, seja através de uma mensagem escrita ou de uma mensagem falada, eles, além da superioridade da mensagem que orienta o nosso pensamento e o nosso sentir, o médium que incorporou o espírito superior fica em si com a sensação de ventura daquele espírito, deixando em nós um gostinho do que nos aguarda no futuro. Né? Então, mediunidade é ferramenta de desenvolvimento humano. Né? Através da nossa relação com o mundo espiritual superior. E é por isso que nós precisamos tratá-la com a seriedade e com a responsabilidade que ela exige. Muito bem, vamos lá? Senão a gente não fecha o estudo de hoje. Espírito, matéria e fluidos. Segundo o livro dos Espíritos, há dois elementos gerais no universo: espírito e matéria, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas.
Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por mais grosseira, para que o espírito desencarnado possa exercer ação sobre ela. O espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, vai nos trazer uma imagem bastante interessante para a gente compreender aqui esse elemento geral do universo. Mais à frente vai falar sobre os fluidos, né? Ele vai falar que existe uma matéria elementar, uma matéria primordial, onde a criação está imersa nessa matéria primordial. Então, não tem nada fora de Deus. Tudo está mergulhado nessa matéria, na mesma relação em que o mar está para os peixes. Então, nós estamos aqui agora, todos nós mergulhados nessa matéria que os nossos sentidos, essa matéria primordial, que os nossos sentidos não conseguem perceber. E essa matéria primordial sofre modificações e ela vai dando forma a todas as formas de matéria que a gente conhece. André Luiz vai usar um termo, não sei se ele ou o Emmanuel, né? Ele vai dizer, o Einstein, alguém me socorre aí, por favor, que a matéria é energia coagulada. Né? Então, veja, quanto mais coagulada essa energia, mais ela fere os nossos sentidos. Quanto menos coagulada, menos ela fere. Então, existem densidades de matéria para nós hoje inimagináveis. Inimagináveis. Né? Nós vamos ver aqui no texto que no mundo espiritual, ainda que a matéria lá seja mais sutilizada em relação à matéria daqui, para os espíritos desencarnados, é matéria como é matéria para nós. Densa igual a nossa aqui. Densa igual a nossa. Densa igual a nossa. É claro que de acordo com um nível evolutivo e onde o espírito está, ela vai se sutilizando cada vez mais. Bem, então nós temos 3 elementos gerais do universo. Né? Nós temos espírito, né? o elemento espiritual, o elemento material e, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Portanto, essa é a trindade universal. Certo? Compreendido isso, vamos aqui para a definição de espírito. Né? Segundo a doutrina espírita, o espírito é o princípio inteligente do universo, que tem como atributo essencial a inteligência. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. São desconhecidos, porém, o modo e a época em que essa formação se operou, mas a criação dos espíritos é constante. E aí, quem quiser aprofundar mais sobre esse tema aqui, é só estudar o livro Evolução em Dois Mundos, da série André Luiz, quando esse espírito vai descrevendo como o princípio espiritual inteligente vai estagiando no reino mineral, depois evolui, estagia no reino vegetal, evolui, estagia no reino animal e vai se individualizar, se tornar humano num processo que leva 15 milhões de séculos ou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Né? Então ele narra lá toda essa trajetória de como, lógico, de uma maneira sintética, de como
o princípio espiritual, entre aspas, sai das mãos de Deus simples e ignorante, né? Vai ganhando complexidade e conhecimento até se humanizar. E habita até outros mundos. Pensamento constante, até ter razão, até ter livre arbítrio no processo de 1.500 bilhões de anos. E foi lá? E até habita outros mundos. Vai evoluindo. Muito bem. A existência dos espíritos não tem fim. Gente, isso é consolador, né? Isso é consolador. A existência dos espíritos não tem fim. Pois a partir do momento em que fomos criados, viveremos eternamente. Né? Todo espírito tem uma forma definida, com coloração e brilho específicos conforme o seu grau evolutivo. A matéria não oferece obstáculos ao espírito, que passa através de tudo: ar, água, terra, fogo, etc. Os espíritos não estão todos no mesmo plano evolutivo, pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado, e nesse aspecto, volto a dizer, Kardec, a partir da questão número 100 de O Livro dos Espíritos, nos oferece didaticamente ordens e classes dos espíritos. Né? Então, a grosso modo, a terceira ordem, onde estão os espíritos imperfeitos, a segunda ordem, onde estão os bons espíritos, e a primeira ordem, onde estão os espíritos puros. Né? E aí lá ele didaticamente vai dividir a terceira ordem em classes da segunda ordem, em classe, e a primeira ordem é a classe única, que chegou lá, né? Perfeição, claro que os espíritos puros também têm uma divisão dentre eles, e o próprio Cristo fala disso, né? Quando ele diz assim: dos nascidos de barriga de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ora, se tem menor no reino dos céus, tem maior no reino dos céus. Né? Então existe uma classe lá, mas, enfim, isso nós vamos aprender quando nós virarmos espíritos mais adiantados. Né? É oportuno recordar que o espírito, antes de atingir o estado de humanização, com pensamento contínuo, individualidade dotada de razão, transitou pelos reinos da natureza, onde, sob a forma de princípio espiritual ou mônada, desenvolveu o aprendizado lento e necessário para cumprir a sua destinação. A evolução nos dois planos da vida ocorreu ao longo dos milênios, permitindo que o princípio inteligente pudesse transitar livremente nos reinos da natureza e se transformar em individualidade espiritual dotada de razão. Vocês já se perguntaram por que de tantas espécies vegetais, de tantas espécies animais na natureza? E eu até hoje me pergunto o porquê do pernilongo. Não é? Por que essa diversidade? Bem, a gente desconhece por quê. Mas se a espécie existe, se ela foi programada pelas inteligências superiores, é que há uma função que vai ficar gravada no princípio espiritual. Quando aquela função gravar pela repetição, evolui para uma nova espécie. Né? Trazer essa visão de que há uma função para cada coisa, compreender que há uma função para cada coisa, deve nos levar ao longo do tempo a manifestar um respeito, né? Pelas criaturas inferiores a nós. Respeito este que nós ainda estamos um pouco distantes, né? Não temos nem respeito uns pelos outros, né? Quanto mais por aqueles que são inferiores a nós. Mas o fato
é que Deus não faz nada que não seja útil. Não é? Falando um pouco da matéria, né, o espírito, para atuar, para agir, precisa da matéria, mesmo que seja sob a forma de energia. Matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Este conceito precisa ser devidamente compreendido, porque a concepção que temos de matéria está fortemente relacionada com aquilo que nossos sentidos corporais captam. No entanto, os espíritos desencarnados, a despeito de não possuírem corpo físico, estão rodeados por matéria e atuam sobre ela. Trata-se de uma matéria cujas moléculas vibram em outra dimensão. Bem, lá na questão 25 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta interessante, né? Quando ele questiona aos espíritos superiores se espírito e matéria são a mesma coisa ou se são distintos um do outro. E os espíritos vão responder que espírito e matéria são distintos um do outro, mas é necessário que o espírito se una, se ligue à matéria para intelectualizar a matéria. Perceberam aí? Vou repetir. O espírito precisa se unir à matéria para intelectualizar a matéria. Ué, a pergunta que não quer calar é: vai intelectualizar a matéria? O intelecto não está no espírito? Por que intelectualizar a matéria? Ô, João, não seria o espírito, o perispírito e o corpo físico? Não seria? Então, o espírito, não sei se a palavra é certa, manipula o perispírito para que o perispírito que vire o molde do corpo físico, não? Não seria isso? Sim, olha, isso aí está perfeito, mas por que intelectualizar a matéria? Vocês percebem como os espíritos que necessita guardar o desenvolvimento da inteligência e outras informações para a gente entender, porque se o intelecto está no espírito e o perispírito agora é só um corpo de manifestação do espírito necessário, mas ele é um corpo, né? O intelecto não está nele, o intelecto está no espírito, por que a matéria é que precisa ser intelectualizada? Então, essa é uma questão que os espíritos responderam e que a gente precisa debruçar sobre ela, estudar para aprender. Não tem uma ligação aqui do espírito com a matéria, não está dizendo aqui que né, a matéria é o laço que prende o espírito. Vamos mais à frente que eu volto nessa resposta aqui. Vamos lá, ó. A doutrina espírita nos esclarece que toda a criação tem origem no fluido cósmico, que podemos entender como sendo o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. A partir das modificações ocorridas no fluido cósmico, é que surgem os corpos, substâncias e outras matérias existentes, tendo como origem uma matéria primitiva, também chamada de éter, cosmos, matéria cósmica ou matéria cósmica primitiva. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas,
a ele agregadas em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de co-criação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, bem, o planeta onde estamos, o sistema solar onde estamos, a galáxia onde estamos, né, foram formados por este sistema de co-criação em plano maior, feito por essas entidades. Eu quero chamar a atenção aqui para um termo que André Luiz usa. Não, inteligências divinas a ele, ou seja, ao Senhor Supremo, agregadas. Então, nós pisamos num solo, numa criação, né? Ou numa co-criação de Deus com o governador do nosso planeta, Jesus, e seus ministros, criando a possibilidade de nós estarmos aqui hoje. Daí perceberam que o Espírito André Luiz fala ali em co-criação em plano maior, certo? Será que há co-criação em plano menor? Será que nós co-criamos? Será que dentro da faixa evolutiva em que nós estamos, nós criamos, e se criamos, o que criamos? Em análogo ao alicerce, as inteligências humanas, perceberam que tem uma diferença aqui. Inteligência divina, cria em plano maior, e agora ele cita aqui inteligência humana. Então, está falando de nós, né? Que ombreiam conosco, utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a co-criação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim um veículo físico-psicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Bem, a literatura espírita vem nos falar que o mundo espiritual que nos rodeia, certo? É um mundo organizado em colônias ou em cidades, onde os espíritos, por afinidade de pensamentos, de gostos e de sentimentos, né, quando desencarnam, coabitam o mesmo lugar. É preciso compreender que coabitar um lugar desse, co-criado em plano menor, né, não é algo que vai se dar depois que a gente desencarnou. É algo que se dá desde agora.
Desde o momento em que eu alimento o que eu gosto, alimento o que eu penso, alimento o que eu sinto, eu já estou em sintonia com os meus iguais desencarnados. E é muito mais comum do que nós imaginamos que no momento em que a nossa alma se desprende parcialmente do corpo, eu vá conviver com aqueles que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Né? Então, se o que me movimenta na vida é a violência, eu desde aqui já estou conectado aos espíritos que fomentam a violência no planeta Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados. Quando eu desencarno, lei de sintonia, o que vai acontecer? Eu vou habitar um lugar co-criado lá no mundo espiritual, onde o que movimenta todo mundo que está lá é a violência. Meu Deus. Se eu sou alguém que gosta do sexo sem compromisso, sem responsabilidade, eu já estou desde agora convivendo com espíritos que vibram nesse teor. Quando eu desencarnar, se eu não fiz nenhum processo de educar, seja a violência, seja o sexo, ou a corrupção, etc., se eu não fiz nenhum movimento de mudar isso, quando eu desencarno, eu naturalmente vou coabitar com os meus iguais. Então, nós temos livros na literatura espírita que vão falar disso para nós. Né? Então, fala-se do Vale dos Suicidas, né? Mas não fala-se do Vale dos Omissos, onde os espíritos que se omitiram, por lei de sintonia, de afinidade, estão lá morando, coabitando o lugar. Né? E essa cocriação não fica restrita a um lugar no mundo espiritual. Percebamos que nós mesmos, com essa capacidade de cocriar, nós vamos criando a realidade que nos envolve. Nós vamos também criando doenças. Não é? Porque nós necessitamos de um anteparo da lei que coloque em nós limite. Né? É por isso que os espíritos vão dizer na codificação que, infelizmente, é necessário que o mal atinja patamares extremos para que o homem compreenda a necessidade do bem. Né? Então, muitos de nós queremos fazer valer a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa visão de mundo, como nós gostaríamos que as coisas se organizassem e acontecessem, e nesse mundo fechado de egoísmo interno que muitos de nós vibramos, nós vamos contribuindo para o que nós vamos vendo na sociedade nos dias atuais. É uma cocriação humana coletiva. Né? E que, dentro da lei de causa e efeito, né, aqueles que se afinizarem com essas ideias serão naturalmente responsabilizados, né, por terem alimentado em si e nos semelhantes ideias contrárias à fraternidade, à solidariedade e à caridade. Co-criação em plano menor. O planeta Terra que nós enxergamos hoje, com todos os distúrbios que ele apresenta, nada mais é do que um reflexo dos distúrbios internos dos seus indivíduos, com pontos de exceções daqueles indivíduos que começaram a criar consciência de que a vida é imortal, de que há
uma causalidade, ou seja, eu escolho aqui a consequência da minha escolha, eu encontro com ela ali adiante, que toda irresponsabilidade cobrará de mim uma postura de ressarcimento, de responsabilidade. Então, aqueles que vão tomando consciência e vão se esforçando para sair dessa espiral evolutiva que gira no plano mais baixo da vida, vão se desgarrando, né, e vão trabalhando em si o processo de regeneração. Bem, aqui, quando ele fala do, né, universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo psicossomático, né, que está a resposta lá da intelectualização da matéria. O átomo da matéria tem na sua contrapartida um átomo do elemento espiritual. Certo? Muito bem. O nosso perispírito e o nosso corpo físico é formado desses átomos que contêm o princípio espiritual inteligente, formando os nossos corpos. Então, esses princípios espirituais estão estagiando para a gente. Eles estão aprendendo conosco. Por isso que Joana de Ângeles, numa de suas obras, ela vai dizer que as nossas células possuem inteligência, né? Que a gente deve dialogar com as nossas células. Nós podemos dialogar com os nossos órgãos. Nós podemos conversar com eles, né? Porque eles estão num processo de desenvolvimento conosco. Eles estão aprendendo conosco. Fluidos. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade. Essas forças produzem, em consequência, movimentos vibratórios e ondulantes, denominados energia, que se expressa sob forma radiante, luminosa, calorífica, sonora ou eletromagnética. Portanto, tudo são transformações dessa energia primitiva, né? Dessa energia primordial, né? Que Kardec, à sua época, não pôde chamar de energia, porque esse era um termo que não existia naquela época. Na época de Kardec, o termo em voga era fluido, né? Então, por isso que ele vai chamar de fluido cósmico universal. Basta a gente recordar que a codificação espírita, desde o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que é 18 de abril de 1857, até o lançamento de A Gênese, em 1869, né, a teoria da relatividade, a primeira publicação de Einstein, né, sobre a teoria restrita da relatividade, vai acontecer em 1905. Né? Depois, 15 anos depois, em 1920, Einstein vai lançar a teoria geral da relatividade. Então, que é onde vem o conceito de que matéria é energia e energia é matéria. E aí vocês vejam como a informação demora para se atualizar, né? Einstein, tendo lançado a teoria geral da relatividade em 1920, né? Colocando que matéria é energia, energia é matéria, etc. Quando eu estudei no primário, lá nos idos de 1970 alguma coisa, né?
qual era a definição de matéria que tinha lá? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e pode ferir os nossos sentidos. Né? Então, se a doutrina espírita tivesse sido codificada ao tempo de Einstein, ou talvez posterior a Einstein, o termo fluido seria substituído por energia. Né? Então, nós poderíamos tranquilamente falar de energia cósmica universal, ao invés de falarmos fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, como princípio elementar do universo, assume dois estados distintos. O de eterização ou imponderabilidade, que não se pode pesar, considerando o primitivo estado normal. B, o de materialização ou ponderabilidade, que tem peso, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Quando a gente estuda a série André Luiz, né, a gente aprende lá o seguinte: quando a gente sai aqui da crosta, nós entramos em contato com uma região que é o resultado da energia mental de encarnados e desencarnados, que André Luiz chamou de umbral. Né? Para ficar mais claro, o umbral está praticamente junto ao sol, ali na rua. Talvez um pouco acima, já começa a faixa do umbral. Os espíritos narram que atravessar o umbral é um negócio meio sofrido. Ele oferece resistência, ele tem vibrações pesadas. Mesmo tendo uma vibração pesada, os nossos sentidos não captam essa energia do umbral. Na medida que nós vamos atravessando o umbral e vamos nos aproximando de regiões fora do umbral, essa resistência diminui, né? E fica mais fácil de se movimentar nas zonas superiores ao umbral. Então a gente vai vendo que não tem mudança brusca. Nós estamos aqui numa região onde a matéria é muito tangível. Quando a gente sai daqui para o mundo espiritual, a matéria é menos tangível do que a daqui, mas ela ainda oferece resistência ao perispírito na hora de atravessar. Na medida em que você vai chegando nas zonas de transição, onde, por exemplo, está a colônia Nosso Lar, que é ainda dentro da faixa umbralina, mas já numa zona de transição para faixas superiores, essa energia oferece menos resistência, menos atrito. Finalmente, é importante assinalar que o estado de eterização, imponderabilidade, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Aqui nós trabalhamos a matéria com ferramentas, né? No mundo espiritual, trabalha-se a matéria com a força do pensamento. E, finalmente, chegamos no perispírito, né? Que é o invólucro fluídico, ou energético, né? Uma matéria mais sutil,
também chamado no Espiritismo de semimatéria, que serve de veículo de manifestação do espírito no plano espiritual. Constituído de fluidos próprios do mundo em que estagia, o perispírito serve também de elo de ligação do espírito com o corpo físico quando se encontra reencarnado. Desencarnado, desencarnando a criatura, o seu corpo físico sofre a decomposição natural da matéria e o espírito passa a se manifestar com o perispírito, também denominado de corpo espiritual, corpo astral, corpo fluídico, psicossoma, etc. É o perispírito reservatório, o arquivo que armazena as experiências vividas. Estruturado pelo comando mental do espírito, a sua forma e apresentação podem variar segundo o seu próprio conhecimento e a sua vontade, cabendo ressaltar, no entanto, que normalmente ele se reflete na aparência do próprio corpo físico de que se serviu o espírito na sua reencarnação, até que este, se depurando, vai imprimindo novas aparências, cada vez mais desmaterializado. Quando encarnado, o perispírito é o condutor das sensações do meio ambiente, do corpo para o espírito, e ao mesmo tempo veículo transmissor das ordens emanadas do espírito para o seu veículo físico. Quanto mais evolui, mais o espírito sutiliza o seu perispírito, estruturando-o de fluidos mais rarefeitos do mundo em que se vincula. Refletindo no perispírito o seu próprio estado íntimo, sabe-se que as virtudes o sutilizam, tanto quanto os vícios, a tristeza, o desânimo, a cólera, o tornam mais grosseiros e materializados. Podemos representar assim: quando o espírito está encarnado, o perispírito serve de ligação entre o espírito e o corpo. É através dele que passam as sensações que vão do corpo físico para o espírito. As doenças, em sua maioria, se manifestam antes no perispírito e depois no corpo físico. Portanto, as terapias do futuro deverão atuar mais no perispírito do que no corpo físico. Quando desencarnado, o perispírito continua em sua atividade de corpo envoltório do espírito e é através dele que as entidades espirituais se manifestam para os videntes e se comunicam em nosso globo, como comprova Kardec no Livro dos Espíritos, pergunta 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Ao que os espíritos respondem: comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens, ou seja, o perispírito é a sede da nossa memória, não é? Guarda para espíritos inferiores como nós a aparência da última reencarnação e, inclusive, no trabalho mediúnico, é comum ver no perispírito do espírito que se comunica a causa da sua morte. Né? Então, se ele levou um tiro, ele apresenta-se ali com o buraco que o projétil fez e o sangue escorrendo. Se ele sofreu um acidente de carro, por exemplo, e ele ficou deformado nesse acidente, ele apresenta-se com essa deformação para mostrar a plasticidade que o perispírito oferece. O indivíduo pensa, plasma do seu perispírito. Ok? Gente, vocês desculpem aí, primeiro encontro, né? Próximo encontro, dia 8 de fevereiro. Né? Não, uma vez por mês. Né? 8 de fevereiro? Dia 8 de fevereiro. Quem vai coordenar o encontro vai ser a Bárbara. Os temas serão tipos de mediunidade: consciente, semimecânica e mecânica, classificação da mediunidade, efeitos físicos e efeitos inteligentes.
Então, conclui a gravação. Gente, como nós estamos em grupo, a nossa data de abril é dia 11 de abril, segunda quinta-feira do mês de abril. No entanto, eu já tinha um compromisso prévio, né? E como eu não gostaria de perder a capacitação, eu gostaria de propor, se vocês concordam, a gente mudar a data. Poderia ser, por exemplo, para o dia 18 de abril ou para o dia 4 de abril. Né? Vocês concordam em mudar a data desse encontro? Dia 18, está bom para todo mundo? Pode ser? Todos de acordo? João. Oi. 18 de fevereiro? Não. 8 de fevereiro. Dia 8 é o próximo encontro. E a data de abril muda, então, do dia 11 para o dia 18. Oi. Hein? Então, dia 4. Pode ser dia 4? Pode ser? Então, tem as faltas justificadas. Trabalho inadiável é falta justificada. Então, tem a justificação, tá? É só... Isso. Então, gente, então, 4 de abril. 4 de abril. Tá? Outra coisa, gente, ó, o grupo do WhatsApp está lá aberto. Por favor, gente, não vamos botar bom dia, boa tarde, boa noite. As mensagens que a gente já posta nos outros grupos. A gente pode usar o grupo para debater sobre o assunto da aula, perguntar, tirar dúvida, etc. E para colocar no dia do encontro as justificativas de falta. Somente faltas justificadas. Se a sua falta não for justificada, não precisa mais dizer assim, olha, hoje eu não vou para o motivo pessoal. Se você não compareceu aqui, nós já vamos marcar falta. Ok? Então, vamos orar para a gente encerrar um pouco. Eu os vi aqui, Rita. Quer fazer a preleção? Não? Deixa eu fazer, então. Então, vai que vai fazer para nós. Que isso, gente? Mestre amado Jesus, com grande alegria, agradecemos por essa oportunidade, esse curso está se iniciando, e possamos, Senhor, colocar esse aprendizado no nosso dia a dia, e possamos, Senhor, fazer bom uso para ajudar o próximo, porque ajudando o próximo é que possamos também nos ajudar. Obrigado à espiritualidade amiga trabalhadora por nos auxiliar nesse curso. Possamos, Senhor, ser agradecidos por tudo, por toda a oportunidade de aprender. Obrigado, Pai, pela oportunidade mesmo, e que possamos, Senhor, voltar para o nosso estado e sempre colocar isso no nosso dia a dia, no nosso convívio, oportunidade, aqui comigo. Obrigado, Pai. O Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Bom. Rapidamente, só para checar que às vezes fazer aqui ficar algumas pessoas sem marcar aqui se faltaram ou não. Francine, tá aí?
Carla. Ei. Ana Carolina Souza Cruz. Heitor. Luciano Borba. Sueli não vem, não. E só. Sueli não vem, não, Rocha. Finalizando aqui, João.